Muito boa noite, igreja amada, noiva do Cordeiro, filha do Deus vivo. Que bom estar aqui com vocês nessa noite, com o meu amigo, meu irmão Bruno, com os meus amigos aqui, a Sandra, o Sidney, coisa boa demais, né? Que a paz que excede todo entendimento, vinda do trono de Deus, seja sobre a tua vida. Amém? E aí, lutando e vencendo, estava com saudade de vocês, né? Acho que já faz praticamente um mês que não estava aqui com vocês, mas coisa boa estar aqui com vocês. E quero ler um versículo aqui que diz assim, ó, Salmo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E olha que privilégio Deus nos concede. Vamos à casa do Senhor nessa noite significa que você pode transformar aí a sua sala, o seu quarto, onde você está nesse momento, como templo do Deus vivo, como casa de Deus, né? Então atraia a presença de Deus. Nós estamos aqui também, né? Em uma empresa, na empresa do Sidney, e fazendo desse lugar aqui templo e morada do Espírito Santo, porque onde pisam a planta dos nossos pés, o lugar é santo, pela santidade que há em nossos corações, né? Fomos feitos santos através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então eu quero chamar você agora a se alegrar no Senhor, porque é tempo de nós nos aproximarmos da santíssima presença dEle e gozarmos dessa presença maravilhosa. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos orar, né? A oração é um instrumento poderoso que Deus nos deu, que nós precisamos fazer uso dela, né? E nós vamos orar invocando a presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos invocar a presença de Deus sobre tudo que diz respeito a esse culto online. E eu quero que você aproveite aí e invoque a presença de Deus sobre tudo que diz respeito à sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus sentimentos, tudo que diz respeito, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Porque Jesus é Senhor sobre tudo, sobre todos e sempre. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, pela liberdade que o Senhor nos concede, Pai, de usufruirmos desse espaço, do direito que o Senhor nos dá de pregarmos a Tua palavra, Pai. Deus, outros países há na face da terra, em pleno século 21, que anunciar Jesus como Senhor e Salvador é como se fosse um crime. Pessoas são mortas, são violentadas, agredidas, torturadas, Pai, mas na nossa nação, no Brasil, o Senhor nos concede esse imenso privilégio. Concede-nos o imenso privilégio de frequentar igrejas. Concede-nos, Pai, o excelso privilégio de transformar a nossa casa em uma igreja, a nossa família como povo do Senhor. Então nós clamamos agora, Pai, faz a Tua obra nas nossas vidas. Nós declaramos, Pai, que nós verdadeiramente não somos dignos de entrarmos no Santo dos Santos, de tocarmos na orla das Tuas vestes, de desatarmos as Tuas sandálias, mas nós cremos, ó Pai, que a Tua graça, que o Teu favor imerecido, que a Tua misericórdia é infinitamente maior do que todos os nossos pecados somados, e como diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus, a graça de Deus, a salvação do Senhor. Então agora nós invocamos a Tua presença sobre as nossas vidas, que o sangue de Jesus nos lave, que a sabedoria do Senhor nos dirija, e que a Tua misericórdia, Pai, segure bem firme nas nossas mãos e nos leve agora, Pai, aos Teus pés. É onde nós queremos estar e é de onde nós nunca queremos sair. Então que o Senhor nos conceda, Papai, toda a capacidade de servirmos ao Senhor, que o Senhor nos dê paciência, domínio próprio, muito amor, muito, Senhor, misericórdia, compaixão, ó Pai, desejo de servirmos aqueles que estão sofrendo, Pai. Leva-nos, Pai, a
fazermos toda a tua vontade. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do Bruno, Pai, que se preparou esta semana, que tem consagrado a vida dele, Pai, para poder aqui vir ministrar, ó Pai, ao coração e à vida dos meus irmãos. Que o Senhor derrame sobre ele porção dobrada do teu Espírito Santo. Faz a tua obra sobre as nossas vidas. Abençoa cada casa, Pai, da nossa cidade de Matão, da nossa querida cidade Dobrada e de todas as outras cidades, ó Pai, das pessoas que nos ouvem agora, Pai. Que o Senhor possa soprar, ó Pai, a doce brisa do teu Espírito em cada lar, Senhor. Que o Senhor possa ouvir agora cada oração que tem sido feita em cada lar, ó Pai, e responde, Senhor, aquilo que os teus servos precisam, meu Deus. Faz chover nessa noite perdão e graça, é a nossa oração em nome de Jesus, papai. Os nossos olhos estão em ti, Senhor. Aleluias, muito obrigado. Amém, queridos? Amém? Então fique ligado aí, abra o seu coração aí, abra a sua boca. Nós vamos louvar ao Senhor agora. O Brunão vai vir aqui assumir a condução do culto. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, e você aí aproveite esse momento único que Deus nos dá. Amém? Glória a Deus. Eu volto depois para dar os recados finais e a bênção sobre a sua vida. Um grande abraço, meus irmãos. Amém, pastor. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Que bom podermos estar mais um domingo aqui reunidos para adorar, mesmo que online, né? Nós aqui presencialmente, vocês aí da sua casa, para nós adorarmos o nome do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já compartilhou esse culto aí no seu Facebook? Já mandou os links no WhatsApp? Já mandou para a família aí? Se não fez ainda, dá tempo, hein? Glória a Deus. Vamos fazer a palavra do Senhor chegar nos lares das pessoas. Amém? Gostaria de cantar um louvor juntamente com vocês. Vamos cantar junto em espírito de adoração. Amém? Canta comigo aí da sua casa. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Entregar
Nós nos rendemos à presença do Senhor, nos rendemos diante do Senhor, para podermos conhecê-lo mais e mais a cada dia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, durante a semana, na verdade até um pouco antes disso, até um pouco antes dessa semana, eu já estava orando ao Senhor, pedindo para que Ele me desse uma direção do que Ele gostaria de falar conosco nesse domingo, né? E o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração, que ela já vem, é uma mensagem que já vem latente na minha vida, já faz um tempo. E hoje eu gostaria de ministrar a esse respeito nessa noite. Quero pedir que você esteja em espírito de oração, para que Deus use a minha vida nesse momento, que seja Deus falando, que seja o Espírito Santo de Deus falando nessa noite, algo que Ele quer dizer para cada um de nós. Amém? O texto que nós vamos ler está em Hebreus capítulo 5, os versos de 11 a 14. Amém? Abra sua Bíblia aí se você quiser acompanhar, o Sidney vai jogar na tela para a gente também, para você poder acompanhar o texto. Hebreus capítulo 5, os versos de 11 a 14. A palavra de Deus diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Algumas coisas, irmãos e irmãs, no nosso relacionamento com Deus, eles acontecem uma vez só e sem a nossa participação. Vou te dar um exemplo. A justificação dos nossos pecados foi um ato de Deus que Ele realizou uma vez só e sem a nossa participação. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, para que nós, crendo nesse sacrifício de Cristo, pudéssemos ser salvos. Então Deus nos considera justos baseado no sacrifício de Cristo, na justiça de Jesus. Amém? Então a justificação foi uma coisa que aconteceu e não teve a nossa participação, por assim dizer. Foi um ato de Deus, aconteceu uma única vez na história, que foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus para morrer por mim e por você. Amém? Porém, tem algumas outras coisas que vão acontecer no nosso relacionamento com Deus, que elas não acontecem uma vez só, mas que elas são um processo constante, que exigem a nossa participação constante. Um exemplo disso é a santificação. A santificação não é uma coisa que você acontece, hoje eu sou santo, e acabou e não vai mais acontecer e encerrou. Não, a santificação é um processo, é uma busca. Dia a dia, através das nossas atitudes, intencionalmente nós buscamos ser santos. E, baseado nos nossos erros, nós tentamos corrigi-los com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros de novo, cair nos mesmos pecados. Amém? Então a santificação ela é um processo. Ela é um processo diário e que enquanto nós pisarmos sobre a face da terra, nós teremos que buscar santificação. Nós teremos que nos santificar todos os dias. Isso é um processo, é uma busca constante. Um outro exemplo, a plenitude do Espírito Santo, né? É uma coisa que repetidamente nós temos que buscar. A ordem que nós encontramos na palavra é: enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito não é uma coisa que acontece uma vez só. É um processo, é uma coisa constante que nós temos que buscar diariamente nos encher do Espírito e da presença de Deus. Isso envolve a nossa busca, envolve oração, envolve relacionamento com Deus. E assim nós vamos sendo cheios do Espírito Santo dia após dia. E então nós chegamos num outro exemplo, que é o que eu gostaria de falar nessa noite. Eu intitulei essa mensagem de hoje como a necessidade do crescimento espiritual. E para isso que nós lemos esse texto de Hebreu, e eu gostaria de falar sobre maturidade. A maturidade, ela não se alcança por um ato de Deus, assim como foi a justificação.
A maturidade, ela é alcançada através da prática dos exercícios espirituais que Deus nos ensinou. Amém? Então, com isso, inevitavelmente exige a nossa participação. Para nós sermos maduros, nós precisamos buscar amadurecer cada dia mais na palavra, no conhecimento de Deus, nas nossas atitudes, nas nossas atividades. E a figura que a Bíblia vai usar para a gente, para descrever isso que eu estou dizendo, é a figura do desenvolvimento humano. Ela vai usar aqui, inclusive nesse texto, ele usa a figura do desenvolvimento humano, não apenas nesse texto, mas em outros textos que vai falar sobre maturidade, sobre crescimento espiritual. Ele vai citar o exemplo do desenvolvimento humano, né? Deus nos faz nascer de novo e a partir daí Ele espera que nós nos desenvolvamos. Ele espera que nós cresçamos espiritualmente e não fiquemos parados. Amém? O autor aqui, nessa parte que nós lemos, nesses 4 versículos, é a terceira vez nessa carta de Hebreus que ele está repreendendo seus leitores, pelo fato de que eles não estavam vivendo à altura do tempo que eles já tinham de crente. Amém? Dá para entender esse contexto? Então o autor aqui, ele está repreendendo os irmãos que eles não estavam vivendo à altura do que eles deveriam, né? Do que eles já deveriam ser nesse ponto da vida, da maturidade que eles já deveriam ter nesse determinado ponto da vida. Então a gente entende aqui que ele estava escrevendo para crente. Amém? Essa carta ela foi escrita aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, só para a gente entender o pano de fundo aqui da nossa história, dos nossos versículos. Amém? Essa carta ela foi escrita para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E os judeus que se convertiam ao cristianismo no primeiro século, irmãos, que é o contexto dessa carta, eles estavam sujeitos a sofrer uma severa perseguição por parte dos seus próprios patrícios, dos outros judeus. Amém? Eles podiam perder emprego, eles podiam ser excluídos da sinagoga, ser denunciados pelos próprios judeus para as autoridades romanas. Lembre-se que nesse período que essa carta foi escrita, a Roma, né, o Império Romano perseguia os cristãos. Nós estamos falando aqui da época do Coliseu, que os cristãos eram colocados, né, para serem mortos, assassinados, né? Eles podiam ser presos, eles podiam perder os seus bens, ser torturados, inclusive mortos, como a gente já falou aqui sobre a perseguição do Império Romano. Então, qual que era a alternativa naquele tempo para esses judeus que se converteram agora cristãos? A alternativa era eles voltarem atrás, né? A alternativa para eles não passarem por todo esse sofrimento era abandonar a fé em Cristo, negar a fé em Cristo e voltar para a sinagoga, né? E voltar para o judaísmo. E aí eles ainda tinham que dizer a seguinte frase, né? Jesus é anátema, eu renuncio a Jesus, né? Jesus é uma mentira. Então, se ele fizesse isso, ele ou ela, né, que havia se convertido, então ele era aceito de volta na comunidade judaica e não teria que passar por todo aquele sofrimento e dor que ele estava passando naquele momento. Então essa carta ela foi escrita para essa gente, né? Ela foi escrita para judeus cristãos que estavam passando pela tentação de voltar atrás, de negar a Jesus e voltar à antiga religião que eles tinham, né? Nós não sabemos quem escreveu essa carta, não é muito claro, tem algumas ideias aí, algumas teorias, mas nós não sabemos ao certo quem escreveu essa carta. Só que o objetivo dela é muito claro, era mostrar que era um erro abandonar a Jesus e voltar para o estado anterior que eles estavam, né? E no texto anterior que nós lemos, aqui, o autor ele está fazendo, no texto anterior que nós lemos, não o que nós lemos, antes do texto que nós lemos. Qual é o pano de fundo que faz chegar no texto que nós estamos, né? O autor ele vai fazer várias comparações nos capítulos anteriores, inclusive, de Jesus com figuras que eram extremamente importantes no judaísmo. Então ele vai comparar Jesus com os anjos, vai falar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés. E aí, nos versículos antes dos 4 que nós lemos, ele está fazendo uma comparação de Jesus com o sumo sacerdote da religião judaica, que era talvez a figura mais importante ali dentro da religião, né? O sumo sacerdote. E aí o que ele vai fazer, o autor? Ele vai falar assim, olha, Jesus não só é um sumo sacerdote, como ele é um sumo sacerdote superior
ao sumo sacerdote do judaísmo. E aí ele vai começar a elencar essas vantagens, né? Ele vai dizer que o sumo sacerdote que Jesus era imortal, enquanto o sumo sacerdote da religião judaica, ele morria e precisava ser substituído. Ele vai dizer que o sumo sacerdote era um pecador. Então, quando ele ia oferecer sacrifício, ele precisava oferecer primeiro o sacrifício para ele, para depois oferecer para o povo. E Jesus não tem pecado. O único sacrifício que foi necessário Jesus fazer foi por mim e por você. Jesus não precisou se sacrificar pelos seus pecados, porque Jesus não tinha pecado. E, por último, que é a hora que ele vai chegar para entrar nesses 4 versículos, ele vai dizer o seguinte, que Jesus era um sumo sacerdote que não era da tribo de Levi. Jesus era filho de Deus, ele era de uma outra linhagem, a linhagem da ordem de Melquisedeque, uma linhagem superior. E aí ele entra nesse ponto que nós estamos, ele vai dizer, olha gente, quando ele vai começar a dizer isso, ele vai falar o seguinte, olha, sobre isso, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu acho que vocês não vão entender. Tem muita coisa para dizer, tem coisa difícil para falar sobre essa questão do sumo sacerdote, mas eu estou com medo que vocês não vão me entender, porque a coisa começou a ficar difícil aqui, porque começou a ficar profundo. E então, ele descreve o que nós temos nos versos de 11 a 14. Olha, a esse respeito, eu tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Né? Aqui ele vai referenciar o problema que havia. Né? O autor vai exortar os seus leitores a saírem dessa estagnação, então, nesses próximos versículos. E não para no 14, continua. Né? É que eu peguei só esses 4 para a gente focar aqui na mensagem. Mas esses versículos, se você continuar lendo ali, ele continua exortando. Né? Ele vai exortar, então, os seus leitores a saírem da estagnação espiritual, a saírem da acomodação que eles estavam, para que eles pudessem se tornar adultos, como é o projeto de Deus para aqueles que aceitam a Jesus. O objetivo do autor aqui nesse texto é exortar aqueles crentes hebreus, e hoje a mim e a você, para que nós busquemos a maturidade em Deus, para que nós possamos crescer em Deus, crescer, nos tornar maduros, para a honra e glória do Senhor. Esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Você está entendendo, irmão? E irmã? E aí eu queria destacar um único ponto aqui, que eu gostaria de dar um foco agora, para que a gente pensasse um pouquinho, e depois eu vou dar umas orientações práticas, já caminhando para o final. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós cresçamos e nos tornemos mestres. Deus não espera que nós apenas cresçamos, mas que nós nos tornemos mestres. Esse é o ponto que eu gostaria de focar nessa noite. Nós entendemos que há uma necessidade de um crescimento espiritual. Deus revela através da sua palavra que nós temos uma necessidade de crescer, que nós temos uma necessidade de ficar maduros. Né? O autor aqui nos exorta nesse sentido. Então, qual é o projeto de Deus para a minha vida? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Que nós cresçamos e que nós nos tornemos maduros para a honra e glória de Deus. Amém? Isso está escrito no versículo 12. Aí você vai dizer assim, nossa, mas ser mestre? Sim, isso está escrito no versículo 12. Vocês deviam ser mestres devido ao tempo decorrido. Né? Ou seja, ele não estava escrevendo, de novo, ele não estava escrevendo para novos convertidos. Ele estava escrevendo para gente que já era crente há algum tempo. Porque ele está dizendo aqui, devido ao tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Tá? Então, ele espera que nós nos tornemos mestres independentes das circunstâncias. Amém? Toda vez que nós pensarmos nesse texto, né, que nós pensarmos no nosso desenvolvimento enquanto crentes, né, no desenvolvimento da nossa maturidade de fé espiritual, eu gosto de pensar no exemplo de uma bicicleta. Né? Quando você sobe numa bicicleta, eu acredito que se você não andou de bicicleta ainda, pelo menos você sabe como é que funciona o processo da bicicleta ali. Né? Quando você anda com a bicicleta, você só consegue se manter em pé na bicicleta sem colocar os pés no chão enquanto você está pedalando. Se você parar de pedalar, você cai. É a mesma coisa que acontece quando nós estagnamos espiritualmente. Nós temos que continuar pedalando dia a dia, buscando maturidade no Senhor, buscando crescimento espiritual, porque se a gente parar e achar que vai conseguir ficar parado, a gente vai cair. Falar, não, eu cheguei num ponto que está bom,
Eu cheguei num ponto que, ok, irmãos, nós nunca vamos chegar ao conhecimento pleno de tudo aquilo que Deus é. Amém? Você consegue entender isso? Você vai passar o resto da sua vida estudando a Bíblia, estudando o que der, vivendo o reino de Deus aqui na terra, e nós não vamos conhecer um pedacinho da grandiosidade que é o nosso Deus. Então, não tem como a gente achar que nós vamos chegar num momento de maturidade espiritual que a gente não vai precisar mais continuar caminhando para frente. Eu gosto de pensar também, já fazendo um paralelo, né? Não é que você fique estagnado, mas é pior do que isso. Se nós paramos de caminhar para frente, é como um barco. O barco, quando ele está subindo a correnteza, você tem que remar, você rema para que o seu barco continue subindo aquela correnteza. E se nós pararmos de remar, nós não só não ficamos no mesmo lugar, como nós ainda somos empurrados para trás. Irmãos, aqui nós estamos contra a correnteza do mundo, nós estamos contra a correnteza do diabo, nós estamos contra a correnteza do pecado. Se nós pararmos de nadar, se nós pararmos de remar contra essa correnteza, nós não ficaremos no mesmo lugar, nós seremos arremessados para trás. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Não dá para nós acharmos que nós chegamos ao pleno conhecimento, à plena maturidade, não dá. Dia após dia, até o último dia nosso aqui na terra, nós devemos buscar conhecimento em Deus, orar, buscar a presença de Deus e crescer e amadurecer. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Como um filho que cresce e se desenvolve normalmente, que vai para a escola, que passa de ano, que vai evoluindo, né, ao longo dos anos, isso é o que Deus espera de nós, né? Voltando ao exemplo aqui da figura do corpo humano, né, da figura do desenvolvimento humano que o autor vai usar aqui nesse texto, nós nascemos um bebê e veja, quando nós nascemos na fé, nós somos bebês na fé. Amém? Né? Nascer de novo, né? Como posso eu entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer? Essa era a dúvida de Nicodemos. Ele não entendia. Como que eu vou voltar? Mas não era desse nascimento. Não era desse nascimento. Não era a respeito desse nascimento. Era de um novo nascimento. Então, eu e você, agora nós nascemos numa família espiritual. Deus nos chamou, Deus nos resgatou, Ele nos deu uma nova vida. E agora, espiritualmente, nós precisamos nos desenvolver. Nós nascemos um bebê na fé. Nós fomos alimentados por outros, ou ainda estamos sendo alimentados por outros. Talvez você ainda seja um bebê na fé. Amém? Mas o projeto de Deus, de assim como um pai, uma mãe, que quer ver o seu filho se desenvolver fisicamente, Deus espera que nós nos desenvolvamos espiritualmente. Amém? Deus quer que nós nos tornemos adolescentes, jovens, adultos, idosos, melhor idade, mas sempre para frente, até o dia que nós iremos morar com Ele. Amém? Deus, Ele não quer que nós apenas cresçamos, irmãos e irmãs. Deus, Ele quer que nós sejamos maduros. Nós precisamos crescer e ser maduros. Amém? Então, dado o problema, né, a necessidade de um crescimento, dado esse nosso entendimento, ok, eu já entendi, eu preciso crescer. Então eu gostaria de trazer algumas orientações práticas para você que deseja crescer junto comigo, né? Comigo, com o pastor, né? Eu quero crescer, eu quero continuar crescendo. Então, eu quero trazer algumas orientações práticas para vocês. Amém? Eu fiz algumas anotações aqui. Primeira orientação, indispensável. A gente precisa ler a Bíblia todo dia. A gente precisa ler a palavra de Deus todo dia. A palavra de Deus é o nosso alimento. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? Até consegue, mas o que acontece com o seu corpo? Ele enfraquece. Você está entendendo o que eu quero dizer? Espiritualmente não é diferente, irmão. Qual que é o nosso alimento espiritual? É a palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então, se eu, Bruno, físico, se eu ficar sem comer por 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu vou começar a passar mal. Eu vou começar a ficar fraco, meu organismo já não vai mais responder. Da mesma forma é o meu espírito.
Se eu não alimento o meu espírito enfraquece, ele vai enfraquecendo e ele vai adoecendo. Então a leitura diária da palavra de Deus é o que vai dar um alimento, é o nosso, reforço ali. Amém? Está entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? Essa palavra aqui que eu ministro no domingo, que o pastor ministra, que o Cleiton ministrou semana passada, a palavra do culto no domingo é só a sobremesa. O nosso alimento é durante a semana. Todo dia, diariamente, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Estudar a Bíblia atenciosamente. Veja, o que eu quero dizer com isso? Mais do que ler a palavra, é dedicar tempo, esforço à palavra. Entender o texto que você está lendo. Normalmente, a gente pega, não estou dizendo que é errado, mas normalmente o que a gente faz? A gente vai lá, pega a Bíblia, Deus fala comigo, abre a Bíblia, e aí lê qualquer versículo lá, fora de contexto e tal. Não duvido que Deus pode falar com você dessa forma, porque Deus já falou comigo dessa forma. Eu tenho até um testemunho, um dia eu posso contar. Mas, o gastar o tempo intencional de dedicação na leitura da palavra, para entender o contexto, para entender o texto que a gente está lendo, igual nós fizemos aqui, igual esse exercício que eu acabei de fazer. Nós lemos 4 versículos ali, mas eu te dei o pano de fundo, onde que a gente estava. Eu não peguei só esses 4 textos e joguei e comecei a pregar. Eu expliquei para você em que contexto que esses 4 versículos estão. Eu estudei como que essa carta foi escrita, para quem ela foi escrita. E você percebe que quando a gente entende quem é o destinatário, qual era o objetivo, a gente consegue entender muito melhor o texto para depois aplicar na nossa vida? Não é? Então é nesse sentido que eu estou falando. Leia a palavra todo dia, persistentemente, leia a palavra todos os dias. E mais do que apenas ler qualquer versículo aleatório, mas senta, estuda atenciosamente, leia os textos, entenda o contexto que aquele texto está. Amém? Mas não adianta nós apenas ficarmos nos textos. O texto é extremamente importante, mas é tão importante quanto a oração. Então aqui é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar como uma orientação prática para você que deseja crescer. Gaste tempo com Deus em oração. Perguntaram para John Stott uma vez, qual é mais importante, a oração ou a palavra? E ele respondeu, qual asa é mais importante para um pássaro, a direita ou a esquerda? Entende onde eu quero chegar, irmãos? Então, ambas elas andam juntas. Para nós podermos voar na plenitude de Deus, nós precisamos ter conhecimento da sua palavra, mas nós devemos ter uma vida de intimidade com Deus. No quarto de oração, nós devemos orar, dedicar vida, dedicar nossa vida, dedicar tempo aos pés do Senhor, em oração. Amém? Outros exemplos práticos, participar dos cultos, ouvir o sermão, Isso aqui que nós estamos fazendo é uma das práticas, tá? Fazer anotações, procurar respostas de dúvidas que você tenha, talvez. Talvez você lendo um texto ali, surge uma dúvida, ou durante o culto mesmo, o pastor falou uma frase que você ficou em dúvida, eu falei alguma coisa que você ficou em dúvida, a gente cantou alguma coisa no louvor que você falou, nossa, isso aí eu acho que tem na palavra, onde que está? Anota, faz anotação, manda um zap para o pastor, para mim, para alguém da igreja, Manda um e-mail e pede uma explicação de algo que você não entendeu. Amém? Veja, nós estamos praticando, você está entendendo? Esse é o exercício espiritual que a gente está fazendo no dia a dia. Você está conseguindo entender, me acompanhar? Então, da mesma forma que a gente vai lá na academia e se exercita, para nosso corpo físico ficar bem saudável, esses são os exercícios espirituais que nós precisamos fazer para nós termos um espírito saudável, uma vida espiritual saudável. Então, leitura da palavra, leitura com dedicação, gastar tempo com Deus em oração, vir aos cultos, ouvir o sermão, ler bons livros, leia bons livros de teologia, leia bons livros que vão falar de coisas a respeito do reino de Deus. Tem tanto autor bom por aí, que nos traz perspectivas diferentes, de assuntos diferentes, assuntos de família, assuntos de relacionamento, assuntos de vida financeira, ou seja lá de qual for a área. Nós temos tantas pessoas experimentadas com tanta coisa que também pode nos ajudar e que estão pautados na palavra de Deus. Amém? E
Tão importante quanto tudo isso, participe dos grupos pequenos, participe das células, sabe? Faça perguntas. Ali é o momento, irmãos. Às vezes durante o culto, no domingo, a gente não tem a oportunidade de fazer a pergunta, mas é no grupo pequeno que você tem a oportunidade de tirar a sua dúvida, né? E mesmo que nós não saibamos responder ali, naquele momento, nós vamos buscar quem sabe, né? A gente vai caminhar junto para poder responder a sua dúvida. Amém? Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus? Deixa o Espírito de Deus falar aí o seu coração. Então, é isso. Esses exemplos que eu trouxe são alguns dos exemplos que a gente pode utilizar para exercitar as nossas faculdades. Olha lá, ó, como é que o texto vai dizer para a gente aqui, ó. Aqui, ó. Por quanto tem se tornado de asilo? Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os oráculos de Deus aqui, irmãos, é a palavra, é a palavra de Deus, tá? Espera aí que eu perdi aqui, irmãos. Estou tentando achar o texto. Aqui no final. Mas o alimento sólido, veja bem o que ele vai falar aqui no último versículo, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm pela prática, ó, a gente falou de exercícios espirituais, amém? E aí o que ele vai dizer aqui? Que o alimento sólido, a profundidade da palavra e do entendimento de Deus, do que Deus quer mostrar para nós, do que Deus quer revelar para nós, é para os adultos espiritualmente, maduros espiritualmente. E aí ele está dizendo, para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, irmãos? Olha esse versículo 14 falando da nossa prática, né? As nossas faculdades exercitadas. Amém? Então, ler a palavra, gastar tempo com Deus em oração, participar das atividades, do culto, ouvir os sermões e participar dos grupos pequenos, ler bons livros, tudo isso a gente exercita as nossas faculdades e pela prática nós nos tornamos adultos para receber um alimento sólido dos céus, para entender a profundidade de Deus e caminhar em maturidade na igreja e com Deus. Amém? Quero fazer só algumas perguntas aqui já caminhando para o encerramento, para a gente encerrar já. Vou caminhar aqui, terminando com algumas perguntas que eu quero que você pense e guarde para você. Se você puder, até anote aí. Se não der para anotar, depois você assiste a live de novo, esse finzinho, e anota aí as perguntas. Quero que você responda essas perguntas para você, então. Isso aqui são perguntas para reflexão, tá bom? Para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida espiritual. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você tem prazer de estudar a Bíblia e as coisas de Deus? Guarde a resposta para você. Faça uma análise. Você tem prazer de ler um versículo que você fala, nossa, sabe, Deus, olha como Deus se moveu, olha como Deus age, olha como Deus agiu, e eu creio que isso serve para a minha vida hoje. Amém? Você tem prazer nisso? Você poderia me dar agora, pegar aí um pedaço de papel e escrever para mim 5 coisas novas que você aprendeu sobre Deus esse ano? Você consegue fazer isso? Pegar esse papelzinho, caneta e escrever 5 coisas novas que você aprendeu sobre Deus esse ano? Você já leu a Bíblia toda? Você conhece a Bíblia toda? Você já leu? Se alguém mandasse um e-mail para você agora, ou uma mensagem no Zap, ou uma mensagem aí no Facebook mesmo, ou no YouTube, lá nos comentários, perguntando assim, por que Jesus salva? Você conseguiria dar uma resposta satisfatória para essa pessoa? Assim, de bate-pronto. Você conseguiria? Você conseguiria responder explicando por que Jesus salva? Amém? Irmãos, essas perguntas que eu fiz para a sua autorreflexão, são perguntas que eu uso para a minha autorreflexão. Então eu estou trazendo aqui para você
uma coisa que eu uso no meu dia a dia e que eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Amém? Porque através dessas perguntas, através da autoanálise que nós fazemos, é que nós identificamos aonde que estão alguns problemas. Às vezes vai ter alguém que vai chegar e vai dizer, acho que aquilo ali que você fez não está legal, acho que você precisa melhorar aqui, eu acho que você precisa melhorar aquilo. Mas Deus fala muito conosco, através da nossa autoanálise, do nosso autoconhecimento, da gente conhecer, olhar para a nossa vida espiritual, ver o que está balançando, o que não está legal, o que está faltando, e reajustar para a gente entrar nos trilhos e voltar a crescer plenamente na presença de Deus, buscando maturidade. Amém? E eu quero encerrar essa mensagem, queridos, encorajando vocês. Quero encerrar essa mensagem com uma mensagem de encorajamento, para que Deus derrame sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, bênçãos sem medidas dos céus. Eu quero te encorajar nessa noite a se colocar diante de Deus e se dispor a Ele, a ser um instrumento usado por Ele. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus está conosco em todo esse processo. Nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos ajuda, nos auxilia nesse processo. Nós não conseguimos sozinhos, mas Deus nos dá a força que nós precisamos para conseguir. Amém? Então você confia em Deus, deposite a sua esperança em Deus e creia que o Espírito Santo está agindo através da sua vida. Faça um plano de leitura. Faz um plano de leitura. Quero te encorajar aqui nessa noite a fazer um plano de leitura, de ler a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. Não espera começar janeiro, não. Começa hoje. Terminando o culto aqui, pega Gênesis 1, versículo 1, começa. E leia a Bíblia toda. Amém? Tem uns planos de leitura prontos na internet, tem bastante coisa legal, bacana. Se você não tiver, não encontrar, me manda uma mensagem. Manda uma mensagem aí no grupo do Facebook, no YouTube, que eu capturo depois essa mensagem e eu mando um plano de leitura para você. Combinado? Vamos combinar? Então, não espera. Não espera. Quando você estiver lendo, marca suas dúvidas, pergunta, e assim você vai crescer. E não se esqueça, extremamente importante, não é apenas intelectualmente que a gente cresce com Deus. Amém? Não é apenas exercitando as faculdades mentais, né? Mas através da oração, do estudo, né? Não é apenas através do estudo, mas através da oração é que Deus nos revela. Nós cremos que o Espírito Santo são os nossos olhos para revelar aquilo que Deus quer falar conosco através de um mesmo texto. Você já percebeu que um mesmo texto comigo fala de um jeito, com o pastor fala de outro, com você fala de outro, com o irmão fala de outro? Por quê? Porque a Bíblia ela é atual e ela se aplica às nossas vidas, baseado no momento que nós estamos vivendo, irmãos. Amém? Então, Deus quer trazer alguma coisa para você nessa noite. Deus quer falar com você. Leia a Bíblia. Você fala assim, mas Deus não fala comigo. Você lê a Bíblia? Leia a Bíblia, que é lá que Deus vai falar com você. Amém? Dedique tempo em oração. Dedique tempo na palavra. E você vai amadurecer. E para encerrar, por último, eu gostaria de dizer aqui que nós falamos lá no começo, né, que a ordem é enchei-vos do Espírito. E isso está diretamente relacionado com a questão da maturidade, eu vou te explicar por quê. Quando você lê esse texto, enchei-vos do Espírito, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Tenta pensar aí. Uma imagem figurativa do enchei-vos do Espírito. Normalmente, quando nós pensamos em enchei-vos do Espírito, a gente imagina uma jarra enchendo de água, né? Que nós somos a jarra e Deus está derramando água. E nós vamos enchendo, enchendo, enchendo até que a gente transborda. Mas na verdade, quando Deus está falando aqui, enchei-vos do Espírito, Ele não quer que nós sejamos uma jarra e que Ele nos encha, mas Ele quer que nós sejamos uma fonte que jorra água. Enchei-vos do Espírito para que a gente encha outras pessoas, para que a água jorre de nós, para que o Espírito saia de nós e alcance outras vidas.
Isso é maturidade. Amém, irmãos? Ser maduros em Deus, crescer em Deus, cada vez mais buscando o Espírito Santo, e Ele vai trabalhando as nossas vidas até o ponto que a gente começa a jorrar e a gente começa a distribuir. Amém? Então, quando você pensar na sua vida e você lembrar desse texto, enchei-vos do Espírito, pense que Deus está falando aqui que você pode ser uma fonte que jorra água, de tão cheia você jorra. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como tem falado ao meu, e conte comigo, para que a gente, assim como eu espero poder contar com você, para que a gente continue crescendo e buscando cada vez ser mais maduros na presença do Senhor, ser mais maduros enquanto crentes, enquanto cristãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Brunão. Glória a Deus. Glória a Deus, né, meus amigos? Que palavra certeira, né? Que palavra importante. Palavra maravilhosa para nós. Eu me lembro que nós ministramos um curso na igreja que chamava Novo Nascimento. E a gente falava muito sobre isso, né? Todo aquele que nasce precisa crescer. E todo aquele que cresce, cresce para frutificar. Essa é a expectativa de Deus para nós. Jesus falou que para nós entrarmos no reino de Deus é necessário que a gente nasça espiritualmente, nasça do Espírito. E nascendo do Espírito, então a gente cresce, a gente amadurece. Como? Vivendo, praticando esses princípios que o Bruno lembrou para nós aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus, através do Bruno, lembrou para nós aqui hoje. Então, que palavra certeira, meus irmãos, palavra certeira, teologia saudável, né? Uma vida para nós seguirmos. Eu quero ser um homem de oração, eu quero ser um servo que maneja bem a palavra da verdade, eu quero ser alguém que pratica os atos de piedade, a oração, o jejum e os atos de misericórdia, que dou ouvidos àquelas pessoas que estão necessitadas, que estendo a mão, que compartilho aquilo que Deus me deu, administro junto com as pessoas que Deus está mandando a gente compartilhar. Coisa maravilhosa. E que assim a gente cresça e faça a diferença nesse mundo. Amém? Que Deus continue iluminando a sua vida, Bruno. Que você, né, seja o primeiro, né, a seguir essa trilha que você diz para nós. E Deus vai fazer maravilhas aí, tem feito e vai fazer cada dia mais maravilhas na sua vida. Amém? Dou graças a Deus pela vida do Bruno, dou graças a Deus pelo pessoal que está aqui atrás das câmeras, que é carinhosamente apelidado de Lombardi, né, o nosso Sidney, que não aparece aqui. Só quando a Lara vem ele aparece, depois disso ele não aparece, né? Mas um abraço para vocês. Mandar aqui um abraço muito especial ao nosso irmãozinho Giovanni. É aniversário do nosso irmãozinho Giovanni. Gente, eu sou o cara mais esquecido do mundo, então se você fez aniversário aí essa semana ou está fazendo agora, manda aí, o Brunão vai acessar aqui e a gente já aproveita e ora. Quero orar então especialmente aí pelo nosso irmãozinho Giovanni. O Giovanni está jogando todos os domingos, ele faz um cartaz do nosso culto, incentivando você a participar do culto. Que Deus abra as portas na sua vida, meu irmão, abençoe muito a sua vida preciosa, tá bom? E eu quero agradecer também as nossas irmãs do grupo de intercessão, né? Todos os domingos a gente tem falado, gente, se você tem algum motivo de oração que deseja compartilhar com a igreja, fique muito à vontade, porque Deus colocou apostos ali, uma equipe de oração, que eu me lembro aqui de cabeça, a Eusélia, a Elis e a Adriana, né? Minha querida irmã Eusélia, tem mais alguém no grupo aí que está orando junto com vocês? Eu me lembro de vocês três. Mas estas irmãs, né, que em breve vocês conhecerão, elas estão ali como
aquelas pessoas que se colocam na brecha para colocar aí os nossos pedidos, os nossos desafios diante de Deus, né? Irmãs amadas, santas no Senhor, que Deus as abençoe muito, viu? Que a oração que vocês fazem em favor de si mesmas e da família de vocês também seja ouvida. Nós declaramos aqui céus abertos para que as orações que vocês fazem, né, cheguem ao trono de glória de Deus e tenham ali uma resposta positiva da parte do Senhor. Amém, queridas? Então eu quero também deixar aqui meu agradecimento a vocês, ao mesmo tempo em que eu digo também a todos que estão nos assistindo, né, vocês têm a oportunidade, então, se quiserem, de compartilhar esses motivos de oração, tá bom? E trago aqui uma notícia boa, uma notícia alvissareira, né? Os números das contaminações de Covid na cidade de Matão e na nossa região estão bem comportados, graças a Deus por isso. Eu tenho recebido diariamente o boletim que o Hospital Carlos Fernando Malzone publica, e graças a Deus a gente tem tido ali o número de pessoas internadas com um dígito, ou seja, menor do que 10, já há algum tempo. Teve dia essa semana que tinha 0 pessoas na UTI, né, enquanto tinha 4, 5 pessoas nos leitos dedicados à Covid. Isso é um bom sinal, né? A gente está vendo o estrago que uma segunda onda de contaminação em massa tem feito em alguns países da Europa, levando a novos lockdowns, mas graças a Deus aqui no Brasil, e particularmente aqui na nossa cidade, região de Matão, os números estão caindo e nós damos graças a Deus por isso. E por isso, né, diante dessa realidade, volta a palpitar a iminência da nossa volta das atividades presenciais na igreja, né? Uma vez que nós só não estamos nos reunindo presencialmente na igreja por conta da pandemia, mas se a gente percebe que os números estão controlados, estão bem comportados, né, em queda, então, sendo prudentes na medida em que nós usarmos aqueles mecanismos de prevenção, como distanciamento, máscara, álcool em gel, controle de temperatura na porta, nós estamos pensando seriamente em voltar os nossos cultos no final deste mês de novembro. Amém? Essa é uma boa notícia para você. Então, eu queria colocar você para estar orando conosco. Vamos pedir sabedoria para Deus, vamos pedir direção para Deus. A gente não quer fazer nada de afogadilho, mas também nós não queremos passar do ponto, nós não queremos dormir no ponto, né? Ficar sem se reunir desnecessariamente. Então, eu quero chamar você aqui a um pedido especial de oração para que Deus cumpra todo o propósito que Ele tem para cumprir na nossa igreja, né? E se amadureceu de fato o momento de voltarmos a nos reunir presencialmente, que assim nós façamos, amém? Então nós estamos planejando a retomada dos cultos para o final do mês de novembro. A gente vai monitorando aí semana a semana, mas se nós seguirmos essa tendência de queda da doença na nossa cidade, na nossa região, então eu imagino que a chance de nós voltarmos, ela é bastante grande. Amém, queridos? Acho que nós estamos sendo coerentes, né, com aquilo que a gente tem proposto desde o início da pandemia e desde o início da igreja, né? E eu quero convidar você, me ajude em oração. Nós não queremos errar nesse ponto, muito pelo contrário, nós queremos fazer a vontade de Deus. Então que nós estejamos ali, como o Bruno disse, né, sermos maduros para termos discernimento da vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém. Então, notícia boa. Mais uma notícia que eu trago para vocês aqui. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, os nossos irmãos aí de Matão, de Dobrada. Quando teve o projeto missionário o ano passado, sobraram algumas roupas, na verdade muitas, caminhões de roupas do bazar, né? Alguns caminhões foram para o Mato Grosso do Sul, em uma igreja do Mato Grosso do Sul, que ia trabalhar também com bazar, doação de roupas lá. Bastante roupa ficou conosco aqui em Matão, de modo que não cabia na nossa igreja. A gente conseguiu um espaço emprestado do senhor Alberto, muito amigo do Darcio, amigo nosso, e chegou o momento então da gente parar de atrapalhar ele.
Nós vamos pegar, eu estou planejando para sábado de manhã, então, por favor, você que consegue se programar, se programe. Vou marcar aqui mais ou menos 8h30, talvez, entre 8h30 e 9 horas, 8h30 na porta da igreja, para 9 horas a gente já está trabalhando. Qual que é a ideia? Nós vamos lá no Senhor Alberto, eu pedi ao David a possibilidade de vir com um caminhãozinho, ele vai ver isso, né, David, meu querido? Que Deus abençoe sua vida, né? Senão eu vou pedir para outra pessoa, mas se der certo, então o David vai com o caminhãozinho, a gente carrega o caminhãozinho de roupa e tem, parece que um negócio de comida lá também, e a gente já vai levar lá na obra, lá na construção, né? Que está ficando cada dia mais bonita, uma oportunidade para você ver também presencialmente como é que está a obra, como é que está na construção. Eu acho que a gente já completou pelo menos 90% do que a gente precisa para entrar na igreja, tá? Então, assim, se a gente não entrar lá no final desse mês, quando a gente retomar os cultos presenciais, se de fato nós retomarmos os cultos presenciais, então a gente vai estar bem perto disso, tá bom? Em nome de Jesus, antes de virar o ano, nós já estamos no nosso novo endereço e vai ser maravilhoso isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu queria chamar você, sábado, às 8h30, para nos ajudar a fazer esse movimento, tá bom? Aí a gente já vê a igreja, já tem um momento de oração, a gente vai lá no Senhor Alberto, carrega as coisas, né? Não são tão pesadas, são sacos de roupas, né? Então quanto mais gente, mais rápido a gente faz esse trabalho e a gente vem e deixa lá na igreja em um espaço que o Michel já tem preparado para nós lá. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu dou graças a Deus pela sua vida e quero orar aqui então, encerrando esse culto, abençoando a sua vida, reforçando, né, aquilo que foi ministrado na palavra nessa noite, para que você seja um praticante, né, desses exercícios espirituais e que você seja maduro na fé, né? Que a superficialidade na fé nos cause ânsia de vômito, nos cause ânsia, que a gente não se contente em sermos superficiais na fé, né? Que a gente não se contente com um leitinho espiritual, mas que Deus nos leve a águas mais profundas, e aí você vai ter que ter sede, meu irmão, e aí que Deus gere fome e sede na sua pessoa e na sua casa. Amém, meu irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado porque nessa noite o Senhor nos concedeu da Tua bênção. Obrigado porque nessa noite, mais uma vez, Pai, o Senhor nos deu aqui graça, misericórdia, direção, ó Pai, para estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, e eu quero clamar, ó Pai, que o Senhor nos conceda forças, meu Deus. Muitas vezes nos dá sono, nos dá cansaço, ó Pai, e nós clamamos, Pai, por sabedoria, por discernimento, nós clamamos por disciplina espiritual, que o Senhor nos acorde mais cedo para orar, para ler, ó Pai, a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê interesse, Pai, que o Senhor nos dê fome e sede da Tua presença, que o Senhor nos dê desejo, Pai, de aprendermos do Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor cada vez mais profundamente, meu Pai, que o Senhor nos dê raízes, meu Deus, no Teu reino, que o Senhor nos dê clareza a respeito do ministério que o Senhor tem destacado para cada um de nós, que o Senhor faça a Tua obra, Pai, sem reservas, que o Senhor derrame do Teu Espírito sem limites sobre a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus eu profetizo, ó Pai, que o Senhor nos cerque de homens e mulheres que sejam frutíferos no reino do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a gente não se contente com uma vida superficial na fé, com uma vida estéril na fé, meu Pai, mas em nome de Jesus que o Senhor nos conceda frutos que permaneçam, meu Deus, faz a Tua obra na nossa vida, destrava aquilo que precisa ser destravado e glorifica o
teu nome sobre nós, e que esta bênção do Senhor repouse sobre a vida e a casa de cada um dos meus irmãos. Ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, manifestada sobre tudo naquela cruz, ó Pai, também, ó Pai, caia como chuva abundante e refrescante sobre as nossas vidas, e que a doce consolação, que o ensino do Espírito do Senhor, que a capacitação, o revestimento, a unção do Espírito do Senhor também nos envolva para cumprirmos todo o teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus, sustenta os meus irmãos nesta semana, que seja uma semana de bênçãos, que cada um deles possa se envolver com as células, que as células sejam frutíferas, que o Senhor passeie no nosso meio, nas nossas casas, Pai, nos nossos postos de trabalho, onde quer que estejamos, que sejamos luz, que sejamos sal, para a honra e glória do teu nome, papai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa semana para vocês, que a paz do Senhor seja convosco aí, e até a semana que vem. Um grande abraço.